Fala galera, eu sou o Will Detilli, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta no momento, né? Recentemente morreu aí o Shawn Rhoden, que já foi Mr. Olympia em 2018, é um atleta de peso, é um atleta super importante. É claro que uma notícia dessa choca todo mundo que acompanha, né? O esporte, a musculação, o bodybuilding, e não é só com ele, né? Que aconteceu aí esses problemas de saúde. Nós vemos aí que a gente está vendo uma série de fisiculturistas morrendo, tá? Isso traz então à tona uma discussão que é o que eu vou abordar aqui, esteroides e gerenciamento de risco. Na verdade, o que eu vou abordar, o tema principal aqui não é nem só com relação a esteroides, eu queria abordar o tema gerenciamento, exposição ao risco. Então, quando a gente fala de risco, pessoal, toda vez que eu vou me expor a um cenário de risco, tem que ter um ganho, tá? Porque senão não faz sentido, né? Então, é como se fosse assim, o risco e o retorno, eles andam juntos. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se eu fico fora do cenário de risco, eu não tenho retornos interessantes. Tá? Se eu vou para o cenário de risco, eu tenho a possibilidade do retorno, mas também tenho a possibilidade de me ferrar. E é por isso que a gente deve se expor ao cenário de risco, mas com gerenciamento. Isso aqui é chave, tá? Isso aqui deveria ser ensinado nas escolas, gerenciamento de risco. Eu vou dar exemplos, tá? Fora da musculação, para vocês pegarem ideia, o conceito, né? Para ficar bem didático, e depois a gente vai para a musculação e o assunto de esteroides. Vamos pegar aqui, então, fora da musculação, o paraquedismo, né? Esse ano eu comecei a praticar, né? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, esse ano que eu falo é 2021, né? Então eu comecei a praticar o paraquedismo, né? Já fiz algumas postagens aqui. E claro, quando você fala paraquedismo, você não precisa nem explicar que é um cenário de risco. Você está saltando de um avião com uma mochila nas costas, depois que você salta do avião não tem mais como voltar. Você tem uma certeza só, é que você vai chegar no chão. Como você vai chegar no chão é que está o pulo do gato, né? Se você salta de um avião, você vai cair no voo de barriga a 200 km por hora. Se você não frear essa queda, você já era, amigão, tá? Isso é uma certeza absoluta. Então, para isso, né? Quem teve a ideia de fazer isso, teve também ideias para gerenciar o risco de você se esborrachar no chão. Então nós temos o velame principal. O que é o velame? É aquele pano do paraquedas, é ele que freia a sua queda, né? Se der algum problema no velame principal, e pode acontecer alguns problemas, tá? Você tem o velame reserva. Olha só como isso aqui é puro gerenciamento de risco. Como se não bastasse ter um paraquedas, né? Como ele pode dar problema, se pensou então, bom, então vamos botar um reserva. E o reserva ele é muito mais seguro, né? Existe uma série de medidas ali também que tem que fazer para manter o reserva de uma forma mais segura, tá? Outra coisa que gerencia risco no paraquedismo, olha só, cheque de equipamento. Então, antes de você entrar no avião, existem cheques que são padrões que todo paraquedista deve fazer no seu próprio equipamento para saber se aquele equipamento está em condições. Tem muito problema que você evita só de fazer o cheque no chão, você nem vai subir. Outra coisa, condições do tempo, tá? Todo esporte que envolve natureza, que você está se envolvendo com a natureza de alguma forma, você tem que checar as condições. Se o vento, no caso do paraquedismo, é principalmente o vento. Se o vento estiver muito forte, você não consegue pilotar o seu velame adequadamente, você vai aumentar muito o risco. Então, existe checar as condições de tempo e ver se a velocidade do vento está adequada para a sua experiência. E você tem também os instrutores. Quando você está aprendendo o esporte, tá? É necessário que quando você vai saltar, mesmo que você vai saltar sozinho, que tenha um instrutor no avião. Tá? Então isso também é um padrão de gerenciamento de risco. Tudo isso, pessoal, controla, tá? O risco no paraquedismo. Quando você começa a negligenciar esses pontos, o que você vai fazer? Pode até dar certo, mas vai subir o risco. Então se eu não checo o meu equipamento, pode ser que não aconteça nada de errado, você chega no chão com segurança, mas se tiver um problema você não viu, então você vai subir o risco. Se eu não checo as condições do tempo, o que eu vou fazer? Eu vou subir o risco. Se eu sigo tudo isso aqui, eu vou, né, derrubar o risco. E assim
que funciona exposição com gerenciamento. Vamos para outro exemplo, pessoal, investimentos, tá? Quando eu parto para investimentos em renda variável, tá? Qual que é o ganho? Bom, o ganho é que você pode ganhar muito dinheiro, né? Qual que é a vantagem? Essa é a vantagem. Qual que é o problema? O problema é que você pode perder, e dependendo do que você fizer, você pode perder tudo. E dependendo do que você fizer, você pode perder tudo e ainda ficar devendo. Então, como é que eu gerencio o risco? Ó, tem várias coisas que você pode fazer para gerenciar o risco, tá? Conhecimento dos ativos que você vai investir. Não invista naquilo que você não entende, tá? Que é muito mais fácil, né, de dar besteira. Tamanho da exposição. Então, dependendo do seu perfil de investidor, se você tolera mais ou menos risco, se você tolera mais ou menos volatilidade, que é o sobe e desce, você adequa isso ao tamanho, é o quanto do seu capital você vai expor naqueles ativos que podem te dar prejuízo. Tá? Eles podem te dar lucro, mas também pode dar prejuízo. Ativos contracíclicos, tá? Só para dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, você investe na bolsa aqui do Brasil. Normalmente, quando você tem uma crise muito forte e afeta a bolsa, as ações caem forte, o dólar sobe. Pode ver o que aconteceu na crise do Covid, quando teve o estouro da pandemia. Eita, celular! Quando teve o estouro da pandemia, né, a bolsa desabou e o dólar subiu pra caramba. Se você tinha uma parte do seu capital exposto em dólar, você compensaria um pouco essa perda. Isso que a gente chama de ativos contracíclicos, tá? Opções e derivativos. Existem ferramentas também de controle de risco. Então você tem uma ação, mas você compra uma opção de venda dessa ação. Se a ação cai, a opção de venda sobe. Então é como se estivesse comprando um seguro dessa ação, tá? Tudo isso faz controle de risco, tá? Se você negligencia tudo isso aqui, você não conhece o ativo, você se expõe demais além do que você tolera, você não tem ativos que possam contrabalancear a sua carteira, você não conhece ferramentas ali que podem ajudar também no controle de risco, você está subindo o seu risco, tá? E aí, é claro que a chance de dar besteira é muito maior. Vamos falar agora, então, finalmente, agora que ficou mais claro o conceito aí, né? A questão dos esteroides, tá? Então, gente, qual que é a vantagem de usar esteroides? A vantagem é que sobe a performance, tá? Inclusive é usado em vários esportes, não só na musculação, né? Pelo ganho de performance, você rende mais, você fica mais forte, você fica mais rápido, né? Depende do que você está treinando ali, você vai elevar o seu rendimento, tá? E no caso da musculação, é claro, muito usado para ganho de massa muscular, por fins estéticos. Só que é a mesma coisa que a gente deu nos outros exemplos. É um cenário de risco, existe a vantagem, mas existe a chance de você se dar mal. Existe a chance de você danificar a sua saúde e às vezes de uma forma grave, tá? Então o que você tem que ficar atento? Primeiro, você tem que ter consciência, tá? Quando você vai usar esteroides, eu estou entrando num cenário de risco. É importante que você tenha consciência disso, não ficar aquela imagem ou aquela sensação de que todo mundo faz, isso não tem problema nenhum. Está todo mundo fazendo, então quer dizer que não tem problema. Isso é um grande erro, tá? É você fazer atividades ou fazer uso de substâncias de risco sem saber que aquilo é de risco. Então essa é a primeira coisa. E aí você vai, então, partir para uma série de elementos, uma série de itens que vai ajudar você a controlar risco. Por exemplo, tá? Isso aqui até eu peguei ajuda aqui desses itens num post do meu amigo Lucas Caseri, tá? Eu vou deixar o Instagram dele aqui para vocês. Ele fala de esteroides de uma forma extremamente madura, extremamente científica, vale a pena seguir. Bom, histórico de saúde na família. Então aqui é o ponto de você ter um pai, uma mãe, ter irmãos que tenham diabetes ou que já teve câncer ou que tem pressão alta. Isso quer dizer que, embora você não tenha no momento, você tem talvez uma predisposição a desenvolver essas doenças. Se você usa esteroides com uma predisposição de desenvolver certas doenças, você está aumentando o risco, tá? Então isso que significa olhar para esse fator aqui. Isso é um fator que vai ajudar você a entender se você está num cenário mais ou menos arriscado. Histórico de saúde própria. Esse já é o histórico que você conhece da sua própria saúde. Então, exemplo, você sabe que você tem a pressão
alta. Você sabe que você tem um pezinho na diabetes ali, tem alguns exames que estão ali no limite ou já está entrando, tá? Você sabe que você já teve alguns problemas ou tem alguns problemas de natureza cardiovascular, tá? Você fez alguns exames, tem uma arritmia, enfim. É isso que vale a pena observar. Se você usar esteroides dentro de um cenário desse, que você já tem, alguma doença ali, ou alguma condição mais arriscada no seu corpo, você está também elevando o risco, tá? Dependendo do que for, está levando muito risco. Uso de substâncias em conjunto, que isso daqui é muito comum, né? O cara não só usa esteroides, mas ele usa outras drogas. Esteroides, pessoal, não é tudo que se usa, tá? Por exemplo, insulina, GH não é esteroide, não é? Mas enfim, então a cafeína, tá? Claro, uma coisa mais leve, mas dependendo da sua condição cardiovascular, estimulantes, tá? Não são bem-vindos. Se você tem uma arritmia, por exemplo, já é bem recomendado você maneirar em substâncias estimulantes. Efedrina, que aí já é muito mais forte, que é comum ter o uso. Clenbuterol, que o pessoal usa muito para ajudar na queima de gordura. Diuréticos, insulina e por aí vai. Você está usando essas substâncias? Você está aumentando o risco. Tá? Uso de outras drogas. São as drogas recreativas, né? Então, a galera usa por estética, mas o cara também quer ir na balada e se divertir ao máximo e curtir pra caramba. Então, ele vai se entupir de álcool, né? Usa cocaína, ou usa heroína, usa êxtase, maconha, enfim. Então, outras drogas que você está utilizando em conjunto. Isso também aumenta o risco. Tá? E às vezes, o grande causador de tudo não foi nem o esteroide, tá? Mas foi o quê? Essa combinação fatal aqui. Acompanhamento médico. Você faz acompanhamento médico? Porque se você não faz acompanhamento médico e você está usando uma substância que altera, tá, a sua fisiologia, que está alterando, né, o padrão do funcionamento do seu corpo, você não faz exame, né, para saber, para corrigir alguma coisa se precisar, você está tirando no escuro se você não tem acompanhamento médico. Então não faz, está aumentando o risco. Tá? E claro, tá? Eu não sei se dá para enxergar aqui, eu escrevi dose, né? Deixa eu escrever aqui, ó, dose. Dose é algo mais, aqui seria o mais importante para determinar risco, né? Porque mesmo que você observe todos esses pontos com muito cuidado, todos esses que eu citei, se você exagerar na dose, você está correndo risco pra cacete, tá? Agora, o pior, tem gente que não observa esses pontos e ainda usa uma dose elevada. Então aí complica, né? O que você está fazendo com o risco? Pô, tá subindo pra cacete. Vocês querem usar esteroides? Pô, vamos observar se eu, com o meu histórico de saúde, com o histórico de saúde da minha família, com as substâncias que eu pretendo usar junto, né? Será que eu sou uma pessoa que usa outras drogas? Eu faço acompanhamento médico? Eu vou fazer exame? Eu tenho plano de saúde para conseguir bancar, fazer exame com regularidade? Será que eu, quando vou usar esteroides, vou entrar num cenário extremamente arriscado? Ou eu consigo lidar com esses pontos, né, de uma forma mais segura? Tá? Então, exemplo, eu não tenho nenhuma doença pré-existente, na minha família não tem nenhum histórico de doenças graves, eu faço acompanhamento médico, eu não uso outras drogas, eu maneiro na dose. Aí você já está fazendo uso de esteroides dentro de um cenário mais seguro. Você vai chegar a risco zero? Não vai chegar a risco zero. Mas você está gerenciando o risco com muito mais segurança. Tá? Esse é que é o ponto. E, por último, o fisiculturismo profissional, ele não lida com gerenciamento de risco. Em nenhum momento. Até existe acompanhamento médico, às vezes quando são atletas muito importantes, tem equipe e tudo, mas isso daqui, ó, é que é o problema. Se você pretende ser um fisiculturista e seguir carreira, você tem que entender que você vai correr risco pra cacete, porque a dose que o pessoal está praticando atualmente,
né? E já sempre foi alta, mas agora o pessoal perdeu a noção, tá? Tem atleta usando 3, 5 gramas de testo por semana. Isso é um absurdo, tá? É um absurdo de dose e em combinação com outras drogas. Então, assim, não existe estudo com doses como essa, muito menos estudos de longo prazo. Não se sabe o que isso pode causar no corpo, tá? Às vezes o cara não tem problema no exato momento e passa a falsa sensação de segurança. Não está acontecendo nada, está tudo ok, vamos continuar usando. Mas e lá na frente, né? Então, se você tem 20 anos hoje e você fala de efeitos de longo prazo, daqui a 15 anos, que é longuíssimo prazo, você tem 35. Você tem toda uma vida pela frente, pode estar correndo um risco absurdo, tá? Porque não se sabe o que doses absurdas, como se tem praticado no fisiculturismo atualmente, pode causar numa pessoa. E principalmente, ainda se não olhar para esses fatores. Então, é preciso entender, o fisiculturismo, ele é um esporte que, do jeito que ele é praticado no mundo profissional, é atirar no escuro, tá? Essa que é a verdade. Eu sei que tem gente que vai ficar chateado com isso que eu estou falando, porque vai falar, tá atacando o esporte. Não é atacar o esporte, tá? Mas é colocar os pingos nos is. Realmente, qualquer pessoa, se você falar com qualquer médico, tá? Inclusive médicos do esporte que entendem de musculação, que praticam musculação, que cuidam de atletas, e você conversar sobre esse ponto das doses que o pessoal está praticando atualmente, você vai ver que eles vão concordar. É de fato atirar no escuro, é brincar com a saúde, é não saber o que vem pela frente. Maravilha? Então deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Se a mensagem for útil, compartilhe, tá? Gerenciamento de risco é uma coisa que vale para tudo na vida e com certeza você pode ter muitos ganhos se você souber lidar com os cenários de risco. Né? Muitos ganhos e sobreviver, isso é o mais importante. Né? E é isso. Tamo junto, abraços e bons treinos.